Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa live, para a nossa transmissão da nossa casa. Estou aguardando só o Facebook comunicar o pessoal e eu estou aproveitando aqui para compartilhar também. E quem estiver aí assistindo, se estiver me ouvindo, se o som estiver bom, pode dar um valor só para a gente ter certeza que está tudo bem na transmissão. Vamos aqui aguardar o pessoal chegar. Bom, o pessoal está chegando aí já. O som tá bom, gente? Estão me ouvindo legal? A imagem? Tá tudo ok? Quem faz a live sempre, né, não sabe como é que tá porque não tem o retorno. Bom, o Ronaldo falou que tá ótimo o som, então vamos iniciar. Hoje nós temos um tema, né, super importante, super interessante, que é o cuidar do corpo e do espírito. E eu escolhi esse tema, na verdade o tema foi inspirado por tudo que a gente vem vivendo nesse momento de pandemia, as nossas dificuldades, tanto físicas como emocionais, e me fez pensar. Como eu já tinha esse trabalho pronto, eu só adaptei um pouquinho para esse momento que a gente está passando. E aí eu pensei em ler uma página e fui pesquisar no site Momento Espírita, né? momentoespírita.com, e o título da página vem a calhar com o período que a gente está passando, que é Isso Também Passa. O médium mineiro Francisco Cândido Xavier contou que num de seus dias de profunda amargura solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da Mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou. Anota aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor. Só isso? E ele respondeu. Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu conhecimento, sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevamos o pensamento e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação,
Às vezes parece que vai sossobrar diante de uma turbulência de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no neme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ela sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que agora já não é mais o mesmo de quando iniciamos o programa, e o de agora também passará. Redação do Movimento Espírita. Essa página foi trazida em 11/8/2020. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Jesus, bom amado Mestre, Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, aqui estamos mais uma vez reunidos para a nossa live, para a nossa transmissão da noite. Rogando auxílio, o amparo a todos nós que aqui estaremos, todos aqueles que vão assistir posteriormente, a todo o nosso planeta, o nosso país, o nosso estado, a todos nós, Mestre, derrame sobre nós a sua luz e fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, como eu falei antes de ler a página, o tema hoje, cuidar do corpo e do espírito, eu fiquei pensando do que falar nesse momento em que estamos passando. E momento este, que como a página falou do momento espírita, vai passar. É um momento necessário, em que estava planejado, nada é feito por acaso, tudo é de conhecimento e tudo é autorizado por Deus. Mas como passar por esse momento? A gente sabe que muita gente está tendo problema, não só problema físico, que não estão podendo mais se exercitar, não estão podendo mais continuar com seus hábitos de exercícios físicos que faziam, porque muito lugar está fechado, não pode sair, ou por serem pessoas do grupo de risco, não vão ficar se expondo. Como também tem muita gente que está com problema emocional, problema de ansiedade. Como cresceu o número de pessoas com ansiedade nesse momento? Pessoas com crises de ansiedade, pessoas com problemas de melancolia, de depressão, pensamento suicida. Como aumentou nesse momento? Porque as pessoas não têm mais como estar próximas por causa do isolamento. Às vezes as pessoas iam para alguns lugares e não estão podendo mais ir. E isso realmente nos afeta fisicamente e nos afeta emocionalmente. Então, como que a gente vai passar por isso? Como que a gente vai lidar com toda essa situação? Esse tema de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, no item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Olha o que os espíritos falam sobre esse cuidar do corpo. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Essa pergunta é porque na época de Kardec, quer dizer, já há muitos anos, muito antes de Kardec, na época de Kardec ainda tinha, muita gente, quando achava que cometia algum delito, algum erro perante a lei de Deus, eles se autoflagelavam, se batiam, usavam de artefatos até parecidos com chicote, né, para ficar batendo nas costas. Vocês devem ter já visto algum filme de época. Então, Kardec perguntou, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Será que é nisso? É assim que eu vou conseguir progredir moralmente? Para resolver essa questão, dizem os espíritos, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chega mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem um corpo de estação, disposto, forte.
Pois bem, nós somos espíritos. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito. Nós somos espíritos e que estamos neste momento encarnado. Momento desencarnado, momento encarnado. Quando a gente reencarna com um planejamento de ficar aqui na carne durante um período de tempo. Aí cada um vai ser de acordo com aquilo que está planejado para ele. Tem pessoas que é só dias, horas, meses, anos, décadas. Tem gente que chega até os 100 anos, né? Passa dos 100 anos, inclusive. Então, o nosso corpo físico, ele vem com uma quantidade de fluido vital para suportar aquela existência. Vamos imaginar que o nosso corpo físico fosse um carro. A gente quer chegar a um determinado lugar. A gente quer fazer uma viagem de tantas horas em que a gente sabe que precisa de tantos litros, né, X litros de combustível. Então, a gente vai abastecer o nosso carro com aquela quantidade de combustível suficiente para chegar naquele local. Se a gente for como deve ir pela estrada que foi traçada anteriormente, pelo GPS, pelo mapa, até aquele local, a gente vai chegar tranquilo. Mas se a gente começar a pegar, entrar em ruas, em vielas, que não estava no planejamento e saindo da nossa rota, a gente vai chegar num ponto que o combustível vai terminar. E muitas das vezes vai terminar antes de chegar no ponto final, onde a gente estava destinado a nossa viagem. Então a gente vai ter que abastecer novamente, no caso do carro. A mesma coisa com o corpo físico. Então a gente reencarna com o fluido vital necessário e suficiente para a nossa existência. De 60, 70, 80, 90 anos, não sei. Mas para a gente chegar no objetivo, que é o fim, né, da nossa encarnação, que é para a gente poder cumprir todas as nossas tarefas e metas que viemos reencarnar, a gente precisa cuidar do corpo físico. Porque se a gente começar a agredir o corpo físico, ele vai perdendo fluido vital, vai diminuindo e o fluido vital não vai ser necessário para completar a nossa encarnação. Com isso, ele vai desencarnar antes da hora. Esse processo é chamado de suicídio indireto. Quando a gente não cuida o suficiente do corpo físico e, por isso, a gente acaba sucumbindo e desencarnando por um problema de saúde, enfim, por causa desse nosso descuido com o corpo físico. Então, o nosso corpo físico é importante, porque é através dele que a gente consegue atuar na matéria. É através do corpo físico que a gente consegue realizar as nossas ações. Eu só estou falando agora porque o meu corpo físico permite. Eu, espírito, penso, transmito para o meu cérebro, que transmite para as cordas vocais, aí tem todo um processo que eu não sei explicar, para poder sair a voz. Então, o corpo físico é importante. Para eu digitar, para eu escrever, eu dependo do corpo físico. Sem o corpo físico, eu não consigo. Então, o nosso corpo físico é importante para isso. Como ele diz aqui, o nosso corpo físico influi de maneira muito importante sobre a alma. Por quê? Porque se não fosse o corpo físico, a gente não conseguiria nos comunicar com o mundo. E tudo aquilo que a gente faz no nosso corpo físico atinge nosso perispírito, que atinge nós espíritos. Então, se a gente faz alguma coisa contrária às leis, a gente está infringindo. E com isso, a gente vai diminuindo o nosso fluido vital, diminuindo, até que a gente acaba desencarnando antes da hora. Como eu falei, o nome disso se chama suicídio indireto. Por que indireto? Porque não foi a nossa intenção. É diferente do suicídio direto, onde a pessoa atenta contra a própria vida. Nesse ponto, não. Eu estou cometendo excessos e meu corpo físico, em dado momento, ele vai sucumbir. Aí é o suicídio direto. Para quem quer ter uma ideia e lembra do livro Nosso Lar, e viu o filme Nosso Lar, que o André Luiz, o livro Psicografia do Chico Xavier, o André Luiz, quando retornou à pátria espiritual, ele foi chamado de suicida. Ele não entendia o porquê. Pô, eu não me matei. Aí, quando foi apresentado para ele tudo aquilo que ele fez que agrediu o seu organismo, seu veículo físico, ele cometeu excessos de álcool, da gula, e tendo problema de estômago, fez com que ele desencarnasse antes do tempo.
Então ele foi considerado suicida. Só para a gente poder se situar com um exemplo prático, que é o do André Luiz. E aí, vem uma perguntinha que eu me fiz quando eu estava pensando nesse tema. Como fazer para manter o corpo físico saudável nessa pandemia? Se alguém quiser fazer comentários aí, contar sua própria experiência, seus exemplos, pode fazer, tá, gente? Que eu estou lendo aqui, a gente vai interagindo com vocês na medida que vocês forem fazendo as suas observações. Qual é o primeiro ato que a gente deve fazer para manter saudável o nosso corpo físico nessa pandemia? Seguir as orientações sanitárias. Esse é o primeiro ponto. O que diz as autoridades competentes durante a pandemia que a gente tem que fazer? Usar máscara, higienizar as mãos, evitar aglomeração, manter o isolamento social, o isolamento físico. Isso não significa que a gente não vai estar junto com as pessoas, mas respeitando ali 1,5 metro, 2 metros de distância de uma para outra pessoa. Encostou alguma coisa? Lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, higienizar bem. Foi para a rua, tem que trabalhar? Volta, lava a roupa, toma banho. Isso são os órgãos competentes que estão falando. Então a gente tem que seguir as orientações sanitárias. Aí muita gente pode falar assim, Sandra, mas a gente sabe que nós só vamos passar por aquilo que tiver que passar, que tiver nosso planejamento. Se a gente não tiver que ser contaminado ou contrair a Covid-19, a gente não vai contrair. Realmente não vai. Se não tiver no meu planejamento, eu não vou. Mas isso não significa que eu vou sair na rua e abraçando as pessoas. Não respeitar, não usar máscara, abraçar todo mundo. Por quê? Eu posso sim, com essas minhas atitudes, não estava no meu planejamento eu ter a Covid, mas por causa das minhas atitudes eu posso contrair a doença. E muitas das vezes eu não vou ter nem os sintomas da doença. Mas eu posso, com essas minhas atitudes, que eu não estou respeitando, contaminar outras pessoas e outras pessoas virem desencarnar. Então esse é o primeiro ponto. Vamos respeitar. A gente sabe que o pessoal tem que trabalhar. Que ninguém aqui, principalmente nós aqui que estamos assistindo a live, estamos participando, ninguém aqui é milionário em que pode ficar trancado dentro de casa 1 ano, 2 anos. O pessoal tem que trabalhar. Quem tiver que sair de casa, respeita as orientações. Siga as orientações dessa autoridade competente. Para que a gente não venha a contrair ou não seja responsável pela contaminação de uma outra pessoa. E a gente vai responder por isso. O André Luiz foi chamado de suicida no mundo espiritual, porque ele abusou. Então, se a gente abusar agora, ser contaminado, não respeitar, não seguir as normas e vir desencarnar por causa da doença, ou contaminar outra pessoa e vir desencarnar, a gente vai ser responsável por isso. Nós seremos coautores dessa situação. Então, primeiro ponto, vamos seguir essas orientações. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento que muitas das vezes a gente depende do transporte público e como é que a gente vai fazer? A gente tem que segurar no trem, no ônibus, enfim, no metrô, a gente tem que sentar, a gente tem que, muitas das vezes, quando o transporte público está muito cheio, a gente tem que estar junto, encostado nas pessoas. Quem anda de trem e metrô sabe disso. A gente faz as nossas preces, as nossas orações, a gente está indo porque a gente tem que trabalhar. A gente está cumprindo uma etapa da nossa jornada evolutiva, porque a gente precisa trabalhar. A gente vai. É diferente quando a gente sai para uma atividade que não é necessária. Então a gente está saindo para um evento, para uma festa, para um churrasco, seja lá o que for, para aglomerar por coisas fúteis. Olha a responsabilidade. Se eu me contaminar porque eu peguei um trem cheio, um transporte público cheio, eu tive contato com outras pessoas porque eu estava trabalhando, seja o trabalho profissional, seja o trabalho de assistência, que é as pessoas que estão passando fome nas ruas, enfim. É uma coisa. Outra coisa é eu sair por sair. Eu vou chegar na esquina ali agora porque minha galera tá ali, meus amigos, o pessoal que nasceu, criado comigo, tá aí na esquina, eu vou lá e vou ficar conversando com todo mundo próximo, apertar a mão, se abraçar, todo mundo sem máscara. Olha a diferença. Outro ponto, praticar exercícios físicos.
Exercícios físicos são tranquilizantes, olha só, e antidepressivos naturais e combatem as doenças cardíacas, a hipertensão, artrite, osteoporose, problemas respiratórios, obesidade e outros males. Mas como que a gente vai fazer exercício físico nesse caso? Pergunta interessante, né? Se a gente tem um quintal, uma varanda, a gente consegue fazer exercício físico. As pessoas que cuidam da casa, que têm os seus afazeres domésticos, quer exercício físico mais completo que esse? A pessoa lavar, passar, cozinhar, correr atrás de filho, de sobrinho, de neto. Isso é exercício físico? Então tem como a gente fazer exercício físico dentro de casa. Quem tem quintal, antigamente as casas mais antigas, né? Aqui em casa, na casa da minha mãe era assim antigamente, agora não é mais, porque por causa das obras, enfim. Tinha aqueles corredores dos lados, a varanda na frente e a área atrás. Então tinha como a gente circundar a casa, né? Andar em volta da casa. É só fazer caminhada e volta da casa. 10, 20 caminhadas, voltas. Faz o tempo, meia horinha. Quem sobe escada, que mora no andar de cima, fica subindo e descendo a escada. Quem sabe, porque faz alongamento, faz alongamento dentro de casa. Se puder, se tiver como fazer na rua, se não tiver aglomerado, se tiver, beleza. Mas não é todo mundo que tem essa condição. Não é todo mundo que pode. Até porque, muitas das vezes, por causa da pandemia, a rua está mais deserta. Está mais perigoso, as pessoas ficam com receio de sair na rua, com medo de assalto, enfim. Então, mas se tiver como, faz a sua caminhada na rua, com a máscara, não fica perto de ninguém. Então dá para a gente fazer. E como disse aqui, os exercícios físicos, eles são antidepressivos naturais. Ajuda. Quem tem que estar com problema de depressão, crise de ansiedade. Crise de ansiedade é um problema que esse ano atingiu muitas pessoas. Eu estou falando por mim, porque eu tenho, né? Estou tratando, fazendo tratamento de crise de ansiedade. Então teve um momento que eu cheguei no ápice, como algumas pessoas que estão aqui assistindo também tiveram, porque eu sei, porque são pessoas que eu conheço. Pessoas do nosso convívio, familiares, amigos, tiveram. E a primeira coisa que o médico falou para mim quando eu fui diagnosticado com a crise de ansiedade foi: faça caminhada. Vai te ajudar e muito. O exercício físico ajuda. Quem tem problemas cardíacos, quem tem hipertensão, problemas respiratórios, enfim, obesidades e outros mais. Então, a gente tem que cuidar do corpo físico para poder deixar ele apto a suportar os nossos anos que vamos ter encarnados. Então, a gente tem que cuidar dele. A gente tem que cuidar, a gente tem que tratar dele. Eu não estou dizendo que a gente tem que abusar do exercício físico, que nem tem gente que faz isso. Né? Usam anabolizantes, fazem uso de substâncias que não são legais e que acabam agredindo o corpo físico. Faz exercício acima do que deve, do que o corpo suporta. Não é isso, eu estou falando para manter o corpo saudável. Nós estarmos saudáveis. Um outro ponto interessante que aconteceu nessa pandemia foi a gula. Temos que ter muito cuidado com a nossa alimentação. A gula desequilibrada tem levado muita gente mais cedo para o mundo espiritual. Quantas doenças provocamos com destempero de nossa alimentação muito rica em açúcar, gorduras saturadas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, carnes e etc. Quantas pessoas que vocês conhecem que falaram que engordaram durante a pandemia? Que passaram a comer mais durante a pandemia? E aqui, quando a gente está falando de engordar, de obesidade, a gente não está falando de padronizar corpo físico, não. Tem que ser todo mundo magro, não. A gente está falando da obesidade mesmo, obesidade mórbida, que é quando a pessoa atinge o grau de peso em que atrapalha ela a se deslocar, a se movimentar, como prejudica o seu organismo, aumentando a pressão arterial, a glicose, as taxas de colesterol, triglicerídeo, enfim. E, nesse particular, eu tenho tranquilidade de falar, porque quem me conhece aí,
que está assistindo a live sabe, que me conhece do Bezerra aí já há 20 anos vai fazer. Eu, quando cheguei no Bezerra, eu era obeso. Eu tinha grau de obesidade mórbida 2 para 3, estava no limite para 3. Eu tinha dificuldades sérias com a gula. E ainda tem até hoje, tá, gente? Não está controlada, não. Se eu deixar, daqui a pouco eu estou de novo. Engordo com muita facilidade. Mas isso, o que acarretou para mim? Uma hipertensão arterial. Será que estava no meu planejamento encarnatório ser hipertenso? Será que estava no planejamento da pessoa ter problema no órgão físico que foi afetado por causa da gula? Ou será que isso foi provocado pelo que eu fiz hoje? Será que eu abusando dos refrigerantes, do açúcar, da gordura, da bebida alcoólica, será que eu desenvolver um problema no estômago porque eu bebo muito, ou porque eu fumo muito, problema no pulmão, estava no meu planejamento? Muita gente tem a ideia de achar que todos os nossos problemas físicos são decorrentes daquilo que a gente tem que passar porque a gente errou a encarnação passada. Não necessariamente. Lá no Evangelho vem dizendo dos flagelos atuais e anteriores da nossa existência. Tem muita coisa que a gente traz realmente que tem que passar pelos erros do passado. Mas tem muita coisa que se desenvolve nessa existência por erros dessa existência, que não estava no meu planejamento. Porque eu abusei. Nessa existência, eu acabei desenvolvendo alguma doença. Isso pode acarretar mais na frente que eu venho desencarnar antes do tempo que estava previsto. Então é por isso que a gente tem que cuidar da alimentação, do evitar de ingerir açúcares, gorduras saturadas, quem está dizendo ali, refrigerante. Refrigerante faz um mal. Quem bebe refrigerante sabe disso. Os médicos falam, eu não bebo refrigerante há 12 anos, mas eu bebia muito. Como prejudica o organismo. E também a gente não está falando aqui que a partir de agora a gente vai virar vegetariano ou vegano, que nem está na moda aí. Não. A gente não vai cometer os excessos. O problema nosso são os excessos. O sexo, atividades físicas, alimentação, ingestão de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. Esses excessos nos prejudicam. Então, quer dizer, a gente tem que evitar os excessos de toda a ordem para que a gente não desenvolva doenças ou não potencialize algumas doenças, porque às vezes a gente já está programado para passar por uma determinada doença. A gente desenvolve aquela doença, mas a gente não consegue tratar a doença ou deixar a doença controlada por causa dos nossos excessos. Eu, como eu falei alguns minutos atrás, eu era obeso. E eu só descobri que eu era hipertenso quando eu fui fazer o exame admissional. Aí que o médico falou, tua pressão está 14/10, vai no cardiologista. E eu fui. E eu fiquei 3 meses tomando remédio, tomando chá, fazendo um monte de coisas e a pressão não baixava. Aí o cardiologista falou para mim, Sander, usou essa frase, se você não emagrecer, você vai ver Jesus. Ou seja, eu poderia realmente ser hipertenso, já está planejado, porque eu tenho um problema cardíaco, beleza, eu vou ser hipertenso. Mas se eu não controlasse a minha alimentação, talvez eu já tivesse desencarnado. Talvez eu não estivesse aqui falando com vocês na carne. Poderia estar falando como espírito desencarnado. Então, quer dizer, a gente controlar esses excessos é super importante para a gente manter a nossa saúde do corpo físico, porque é esse corpo físico que vai ser o nosso veículo, a nossa sustentação como espírito para podermos atingirmos as nossas metas. Então, a gente tem que cuidar do corpo físico. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias obras, tanto da Codificação, o Livro dos Espíritos também fala sobre isso, como obras subsidiárias, como André Luiz e outros espíritos, através de vários médios, que falam das dificuldades das pessoas quando desencarnam por causa desses excessos. É complicado. É muito complicado. E a gente, como espírita, sabendo disso, e sabendo que está no momento de pandemia, que é o momento mais tenso, porque a gente tem todas as preocupações do nosso cotidiano normal,
mas tudo potencializado, porque é tudo incerteza, é desemprego, é tudo que ronda por trás de pandemia, enfim. Então a gente tem que fazer isso, tomar esse cuidado, para que, com esse nosso corpo físico saudável, dentro da medida do possível, a gente conseguir passar pelas outras situações que a gente vai passar. Agora nós vamos entrar no item necessidade de cuidar do espírito. Como eu estava falando, esse momento de pandemia está sendo um momento muito difícil para quem tem problemas emocionais, porque está muito complicado mesmo. Muita dúvida, muita incerteza, muita informação, ainda mais agora na era da tecnologia, muita coisa ao mesmo tempo, mensagem do WhatsApp, Facebook, Instagram, nas mídias sociais em geral. Então, a gente está vivendo num momento acelerado, e isso nos prejudica muito. Então, como é que a gente vai fazer para manter o espírito equilibrado durante a pandemia? Se alguém também tiver aí alguma sugestão, alguma informação, pode fazer o comentário aí. O primeiro item que eu coloquei, que talvez seja o principal, e aí vocês podem dizer se eu estou certo ou errado, é a oração. Nós temos que vigiar e orar. Então, neste momento, mais do que nunca, a gente tem que cuidar da prece, da oração, elevar o nosso pensamento a Deus. Porque quando a gente eleva o pensamento a Deus, a gente atrai os bons espíritos. A gente fica sintonizado com esferas, com espíritos mais elevados. E isso faz com que os nossos amigos espirituais, aqueles que ainda estão querendo, aqueles amiguinhos, né, quem sabe, nos desequilibrar dentro daquilo que a gente tem dificuldade, eles se afastam um pouquinho da gente, nos dando uma trégua. Se a gente ficar o tempo todo entrando em ondas mentais desequilibrantes através de tudo que vem de informação para a gente vai até parafuso. Então, vamos orar. Vamos agradecer. Orar e vamos agradecer. Agradecer por termos a oportunidade de estar encarnado nesse momento, passando por essa dificuldade. E no momento, imagine vocês se essa pandemia fosse há 20 anos atrás, sem a tecnologia que nós temos. A gente já está tendo reunião, nenhuma, nem presencial e nem virtual. A gente não estaria podendo trabalhar profissionalmente, que eu estou falando, de home office, trabalhando de casa, que nem muita gente está fazendo, e é o meu caso, eu só vou uma vez por semana na empresa. Tudo graças à tecnologia. Então a gente tem que agradecer. Agradecer porque nós não fomos contaminados ainda, para quem não foi, nem os nossos familiares, nossos entes queridos. Agradecermos por termos sido contaminados, que nem eu sei que tem gente que está assistindo palestra que foi e que ficou em dificuldade, mas que continua encarnado, sobreviveu, passou por aquele momento dificílimo, que só quem passa sabe como é que é. Agradecer. Agradecer por aqueles que retornaram à pátria espiritual, mas que retornaram de forma tranquila. Agradecer a eles, agradecer a espiritualidade por estar amparando a eles, porque, como eu falei, esses companheiros desencarnaram porque estavam no planejamento deles. E nós temos amigos que desencarnaram, até da nossa casa, por causa do coronavírus. Temos companheiros nossos, amigos nossos, que da nossa casa, que foram também contaminados, como eu falei, que desencarnaram, que tiveram problemas sérios, outros não tiveram tanto assim, parentes, familiares, amigos, mas a gente tem que agradecer porque a gente está conseguindo. A gente está conseguindo se manter não só emocional, mas também equilibrado, para quem está conseguindo. A gente agradecer por ter amigos que podem compartilhar conosco nas nossas dificuldades. Hoje nós temos o WhatsApp. E a nossa casa tem o apoio fraterno, está tendo atendimento fraterno através do WhatsApp. Como é importante, nesse momento, estar na dificuldade de mandar mensagem para alguém, a pessoa ali responder ou ligar, enfim. Então vamos agradecer.
Outra situação importante para a gente manter nossa saúde emocional e cuidar do nosso espírito. Boa leitura. Nesse momento, então, está dando para a gente ler mais ainda. Mas vamos nos atentar para o que a gente está lendo. Boas leituras. Vamos ler as obras da codificação. Vamos ler as obras subsidiárias. Por exemplo, eu agora comecei a reler Paulo Estevão, Francisco Cândido Xavier, o médium, Emmanuel, o espírito. Aí eu vou citar outras obras do próprio Emmanuel, os romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, além do Paulo Estevão. Vamos ter essa boa leitura, vamos ter contato com leituras agradáveis, leituras evangélicas, páginas edificantes. Mesmo livros que não sejam religiosos, que não sejam espíritas, mas que sejam agradáveis, vamos ler, vamos manter a nossa mente ocupada com a boa leitura. Nos faz passar com mais facilidade, até porque quando o livro é bom, principalmente o livro romanceado tem essa vantagem, né? Estou lendo Paulo Estevão, daqui a pouco passa 2, 3 horas, você está lendo e não se percebe disso. Então a hora passa rápido quando está lendo, tendo uma boa leitura. A gente começa a viajar naquela história, a gente acaba não pensando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Programas de TV e rádio. Quem assiste televisão e ouve rádio sabe o que eu estou falando. É o tempo todo só notícia ruim. Já repararam isso? A maioria dos veículos de comunicação, não são todos, mas 99% praticamente é assim. É o dia inteiro. Tu liga de manhã na hora que você acorda, na hora que você vai dormir falando de pandemia, que isso, que aquilo, e quando não é pandemia é acidente, quando não é acidente é assassinato, quando é assassinato, enfim. Eu fiz de propósito, usei essa palavra só notícia ruim, porque tem um site, tem uma página no Facebook, escrito só notícia boa, que eu sigo no Facebook e no Instagram. E uma outra que é razões para acreditar. Pesquise depois aí no Google, quem não conhece. Só notícia boa, razões para acreditar. Só, como diz o nome, é só notícia boa. Eles só divulgam notícias boas. Deve ter no YouTube também, eu não pesquisei ainda, porque eu sei que no Facebook eles fazem vídeos falando sobre as notícias boas. Porque existem notícias boas. Na verdade, nós temos mais notícias boas que ruins, né? Porque é ruim dá ibope. Então vamos tomar cuidado com o que a gente assiste na TV e com o que está ouvindo no rádio. Com relação à rádio, a gente tem ainda a condição de ouvir a Rádio Rio de Janeiro, que é a única emissora espírita do Rio de Janeiro, né? Tem 2 no Brasil, mas no Rio de Janeiro é a única, que tem uma programação variada. O próprio slogan da rádio, quem conhece sabe disso, né? Uma rádio que toda a família pode ouvir, e é assim mesmo. Eles falam de tudo, mas não entram nessa onda de ficar só divulgando notícia ruim. Tem que dar notícia boa, tem que falar do Evangelho, tem que falar de Jesus. Quer coisa melhor do que falar do que Jesus? Infelizmente, que a gente assiste na TV e na rádio é isso. E vocês já repararam, não sei se vocês já perceberam isso. O programa de jornal, eles não são no mesmo horário. Cada emissora é no horário diferente, sempre um depois do outro. Então você liga lá no primeiro, acabou, tu bota pro outro, vai botando. São as mesmas notícias. Um faz um exagero maior do que o outro. Um enfeita mais ou diz, leva naquela situação. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Superdimensiona uma situação e fica marcando naquilo. Outros não fazem isso, mas também dão às vezes notícia ruim. Então vamos tomar muito cuidado com o que está vendo na televisão e nos rádios. Mídia social. A gente hoje está, como eu tinha comentado anteriormente, num momento de muita informação instantânea online. E a gente está vendo as pessoas se manifestarem nas mídias sociais. Entendo mídias sociais como YouTube, WhatsApp, Facebook, principalmente. Tem o Instagram também, mas essas duas, onde as pessoas estão se degladiando. As pessoas estão se agredindo verbalmente. As pessoas estão se mostrando como elas são. Porque, normalmente, essa pessoa não falaria aquilo que está falando na mídia social pessoalmente. Podem reparar isso.
Então a pessoa se aproveita das mídias para poder agredir as pessoas, para poder jogar o seu veneno. Muita gente usa perfil fake, que é a criação do perfil falso, né? Eu vou criar uma página no Facebook com um nome que não é meu, com uma foto que não é minha, para poder agredir as pessoas. Isso se chama perfil fake. Porque não tem coragem de se manifestar para a pessoa e usa dessa forma. Para poder passar, né, despercebido. Para quê? As pessoas estão se agredindo. E se a gente começar a olhar as mídias sociais, a gente vai ver isso a todo momento. Com pessoas amigas nossas, familiares nossas, que a gente nem imaginava que fosse daquela forma e fazendo aquilo. Companheiros de ida espírita, de ideal espírita, pessoas cristãs que se dizem cristãos de outras religiões, se degladiando, porque um não concorda com a ideia do outro. E a gente? O que a gente está fazendo para melhorar isso nas nossas mídias sociais? A gente está contribuindo com isso? A gente está compartilhando, a gente está indo lá comentando, agredindo a pessoa, respondendo com agressão quando alguém comenta na nossa postagem? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está compartilhando, curtindo notícias boas? Informações do Evangelho? Vídeos, mensagens edificantes nas nossas mídias sociais? Vamos fazer um exercício? Vamos tirar um dia só para compartilhar coisa boa no Facebook. Preste atenção. Vai ter menos curtida e menos gente compartilhando e comentando nas notícias boas e edificantes. Mas compartilhe alguma coisa ruim. As pessoas parecem que já estão indo para as mídias sociais armadas. Vamos fazer a gente diferente? Eu sei que é difícil, eu estou falando isso, mas eu às vezes faço isso também. Eu tenho que me controlar muito. Muitas vezes eu faço e depois excluo, porque eu me arrependo. Vamos fazer esse exercício? Eu estou uma semana que eu estou conseguindo não entrar em tretas sociais, das mídias sociais. As confusões. Tem uma semana. Eu recebo mensagem no WhatsApp de pessoas que fazem para me provocar e eu não respondo. Eu visualizo e não respondo. Dependendo de quem for a pessoa, eu mando só um sinalzinho de ok. Tem uma semana que eu estou fazendo isso. Você não sabe como eu estou me sentindo bem. Antes eu respondia, botava uma outra mensagem, compartilhava uma outra informação desmentindo daquela pessoa. Eu não faço mais isso. Porque eu não faço mais isso. Estou há uma semana assim. Ó, a Jussiara Pimenta, uma amiga nossa aí de Milópolis, ela diz aqui, eu compartilho as bobeiras, que muitos riem. Sim, a gente tem que rir nesse momento. Isso eu faço também. Eu tenho um grupo do WhatsApp, na época do colégio, pessoal de mais de 20 anos atrás, a gente não se via, se reencontrou agora. Aí eu pego essas bobeiras todinhas, eu compartilho lá com o pessoal. As piadas que não tem graça, mas o pessoal ri assim mesmo, para ver se o nosso dia está melhor. Eu, quando estava no ápice da minha crise de ansiedade, eu de licença médica, eu tirei um dia, não o dia todo, eu fiquei umas 2 horas mais ou menos, ficava por dia, assistindo só vídeo engraçado, pegadinhas antigas. Descobri sem querer, entre aspas, um canal no YouTube de engraçado, de vídeos engraçados, de vídeos curtos, que não tem palavrão, não tem baixaria. É um vídeo que toda a família pode ouvir no canal. Um grupo de pessoas que são evangélicos que tem. Muito interessante, muito legal. Eles compartilham o vídeo também com opiniões políticas e etc., mas esses eu não vejo. Mas tem uns que são assim, formidáveis. Eles pegam coisas do nosso cotidiano e colocam de forma engraçada e sem apelação. Isso eu faço também. Porque a gente tem que rir. É tanta coisa que tem no mundo, tanta maldade, tanta tristeza que a gente está vendo. Se a gente não compartilhar essas coisas também, a gente vai pirar. Tem algum momento que a gente tem que tirar para isso. Para rir, para brincar, para descontrair, para assistir bobeira, que nem a Jussiara falou. Coisas bobas no que diz respeito de ser engraçado. Exemplos de televisão, Chaves, que todo mundo fala coisa boba, mas é engraçado. Isso mesmo, vamos mudar um pouco, fazer diferente. Não vamos entrar nessa onda, nessa faixa vibratória que as pessoas estão dizendo, não. Se a gente fizer um dia, a gente vai fazer, porque a gente é humano, a gente erra ainda. Beleza, a gente fez, mas vamos tentar, na maior parte do nosso tempo, não fazer a mesma coisa.
Boas conversas. E aí entra tudo que eu estou falando. Vamos ter boas conversas. E as boas conversas também significam conversas engraçadas, rir de coisas, relembrar coisas do passado, como é bom, né? Coisas engraçadas da nossa infância. E isso dá para te fazer pelo WhatsApp. Quando esse grupo do colégio que te reencontrou, a gente ficou ali dias relembrando situações de que a gente passou. Vamos fazer isso. Boas conversas, conversas edificantes, conversar com pessoas que vão nos auxiliar no momento difícil, pessoal que está com ansiedade, procura alguém que possa ajudar. Evitar palavras agressivas e de baixo calão. Nos ajude muito. Baixo calão significa palavrão. Vamos evitar palavras agressivas, vamos evitar falar com outra pessoa de forma agressiva. É óbvio que a gente não vai conseguir o tempo todo, mas vamos tentar evitar. Vamos tentar ficar uma parte do tempo sem responder de forma agressiva a ninguém. Nas mídias sociais. Porque pessoalmente, a pessoa às vezes tem medo. Na mídia social, a pessoa solta. A pessoa tira a máscara, literalmente, nas mídias sociais. A amizade. Vamos conservar boas amizades, boas e verdadeiras amizades. A amizade que a gente pode contar no momento de dificuldade, que a gente tem que desabafar, que a gente tem que conversar. A amizade que a gente pode ter para tirar dúvidas de situações do trabalho, que a gente tem que ter. Amizades com pessoas que entendam sobre tecnologia que a gente não conheça, eu tenho que ter, porque eu faço as transmissões do Bezerra. Então eu tive que conversar com certas pessoas sobre isso. Isso é bom, isso me ajuda, porque é uma coisa útil. Né? Manter contato com pessoas que podem nos ajudar com as diversas situações que a gente possa imaginar. Até contato com pessoas, amigos, que a gente vai rir. Coisas bobas, besteiras. Coisas que a gente olha assim, caramba, é tão sem graça às vezes a piada, não é uma piada. A gente ri daquilo que foi sem graça, o meme, as figurinhas engraçadas que o pessoal faz. O brasileiro é campeão mundial de meme, podem reparar. Eles pegam aquela situação que está mais tensa e faz o meme. Vamos rir disso, vamos ter amizade que a gente compartilhe isso também. Isso é bom, isso faz com que a gente renove o nosso emocional. Boa convivência no trabalho e com vizinhos, isso é importante. A gente tem que ter boa convivência. É a política da boa vizinhança. A gente tem que respeitar o próximo. A gente tem que respeitar aquele que está ao nosso lado. A gente tem que saber dirigir a palavra para essas pessoas. A gente tem que manter essa situação. A harmonia no lar. Olha, no momento de pandemia, o que eu ouvi de pessoas falando, os psicólogos podem confirmar o que eu estou dizendo, pessoas com dificuldade de relacionamento com os seus familiares, pessoas se separando, casais, brigas entre família, porque estão passando mais tempo dentro de casa por causa da pandemia. As pessoas tinham o hábito de passar a maior parte do dia fora de casa. Agora está tendo a oportunidade de conviver, de muitas das vezes conhecer melhor aquela pessoa que estava do lado dela que ela não conhecia. Aí vai a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, os filhos, os netos, os avós, enfim. A Nilza botou uma carinha. Nilza, a gente está aí, né? De agradecimento, né? É isso, a gente tem que saber lidar, conviver, ouvir. Então a gente tem que manter essa harmonia no lar. E essa harmonia no lar também passa pelo culto do Evangelho no lar. Então a gente tem que se harmonizar, conversar, dialogar com os que estão do nosso lado. Vamos dialogar? Vamos tirar um dia, um horário, desligar o celular ou deixar o celular no modo silencioso e guardado na gaveta e vamos conversar? Como é que foi o seu dia? Mesmo que a pessoa não esteja trabalhando fora de casa, esteja trabalhando de casa remotamente, ou as pessoas que estão indo, como é que foi o seu dia? Qual foi a sua dificuldade hoje? Perceber as pequenas coisas das pessoas que estão à nossa volta. A comida que o companheiro fez ao companheiro. Vamos prestar atenção. A brincadeira do filho. Participar mais ativamente na hora da aula dos filhos, porque agora
a maioria das escolas estão com ensino híbrido ou só remoto, a gente está tendo oportunidade, então vamos participar desse momento. Vamos ver a necessidade que cada um está tendo, porque às vezes a pessoa só quer conversar e não tem o que conversar. E às vezes a pessoa trabalhava fora o dia inteiro, então conversava, falava com as pessoas no trabalho ou na condução, e agora está tendo desde casa essa oportunidade. Por que não? A gente não está junto para poder compartilhar tudo, como diz lá na hora do casamento, né? Quando a pessoa casa no religioso, principalmente, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, é o momento é esse, a gente conviver. Então vamos aproveitar esse momento para isso. Uma outra situação que eu me lembrei agora, nesse momento que nós estamos vivendo, para a gente manter a nossa saúde, cuidar de nós como corpo físico e como espírito, sendo cristão, ou tentando ser cristão, porque a gente vê hoje que tem muita gente que se diz cristão e não estão tendo atitudes cristãs. Eu gostando ou não da outra pessoa, do que ela pensa, eu tenho que ser caridoso. E como que eu posso exercitar isso? Quando eu vejo uma matéria, ou quando eu fico sabendo de uma informação em que uma pessoa fez e que me desagrada, ou que é uma coisa muito séria, o que eu tenho que fazer por isso? Orar. Vamos orar, vamos fazer prece, vamos pedir o auxílio da espiritualidade para aquelas pessoas. O Sérgio, que é um amigo meu, que trabalhou comigo lá na rádio, amigo de longa data, que está aposentado, agora está bem, né, Sérgio? Está em São Lourenço. Ele disse lá, o problema familiar que todos querem falar, mas ninguém quer ouvir. Esse é um problema sério. A gente tem que saber ouvir. Tem hora que a gente tem que parar e escutar. Só falar é fácil. A gente tem que ouvir para saber também ter o retorno da pessoa, o feedback. E os problemas que estão tendo familiares por causa de política. Que é o último item que eu ia me retratar agora através da oração, da prece pelas pessoas. E a gente está vendo famílias brigando, tendo dificuldade. Na religião, na casa espírita, as pessoas se degladiando por causa de política. Se você pensar assim, você é desse lado. Se você pensar assado, é do outro lado. Se você acha isso, você é disso. Se você acha isso, você é daquilo. A gente não está pensando que o principal é o alto, é o reto, é Jesus, é Cristo. Não é direito e esquerdo. É o alto. A gente tem que entender que a pessoa, por pensar de uma forma diferente da nossa, a gente não tem que agredir essa pessoa. Como tem tido agressões verbais? Na época de Jesus, se apedrejava as mulheres adúlteras, né, em público, era condenação. Se apedrejavam as pessoas que cometiam crimes, né, em públicos. Qual era a sentença? O apedrejamento público. Hoje em dia, a gente comete os mesmos apedrejamentos públicos através da palavra, através da escrita, através das mídias sociais, através da palavra direta, seja no convívio com a família ali, seja nas mídias sociais, no WhatsApp. Nós estamos agredindo as pessoas que pensam diferente da gente. Vocês não estão vendo isso nas mídias sociais, não? Pessoas que se dizem cristãs, eu falo pessoas que se dizem cristãs porque é muito fácil se dizer cristão, difícil é ser cristão. É muito fácil dizer espírita, mas difícil ser espírita. Kardec nos alertou sobre o que é ser espírita. Que aí a gente toma a liberdade de colocar o ser espírita com o ser cristão, porque é a mesma coisa. Conhecereis o verdadeiro espírita por sua transformação moral ou pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então, é muito fácil eu chegar e dizer que eu sou cristão ou que eu quero ser cristão e ter atitudes anticristãs. Cadê Jesus nesse momento? O que Jesus vai estar falando de mim? Quando eu ver eu lá no Facebook xingando ou agredindo uma pessoa porque ele pensa politicamente diferente de mim. Porque
O que está à frente agora, seja como presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, não é aquele que eu votei e pensa diferente de mim. Por que a gente não, em vez de ficar emitindo ondas mentais negativas, a gente não faz prece para essas pessoas? Eu não estou dizendo que a gente vai concordar com o que estão fazendo, mas é fazer prece por eles, para que eles sejam tocados por Jesus. Tem alguns companheiros médiuns, espíritas, que relatam situações que já presenciaram, vivenciaram, ficaram sabendo, e uma dessas situações foi do Raul Teixeira. Não sei se vocês conhecem. O Raul Teixeira, uma vez, ele estava fazendo uma palestra, não lembro o que, estava num simpósio, alguma coisa espírita. Eu não lembro exatamente o que. Ou se estava no trabalho, enfim, ele estava exercendo alguma atividade, seja profissional, seja religiosa. E ele foi almoçar. Ele foi no restaurante. Ele estava indo no restaurante, e quando ele foi atravessar a rua, ele viu que tinha uma pessoa parada, mendigando. A pessoa estava pegando restos no lixo. Estava ali e tal. Enfim. Numa rua muito conhecida e movimentada, onde essa rua, inclusive, o nome da rua era de uma figura política importante. E Raul Teixeira ficou com aquilo na cabeça e foi almoçar. E ele não conseguia nem almoçar, porque tem uma pessoa passando fome ali fora. Tem uma pessoa ali fora pegando restos, e eu aqui. E ele ficou pensando aquilo, aí começou a fazer prece. Aí veio para ele que aquele irmãozinho que estava lá, mendigando, ele tinha sido um político muito influente que tinha usado mal a sua tarefa política. E aquele ali era o mesmo que dava nome à rua. Ou seja, aquele espírito que reencarnou naquela condição era o mesmo espírito daquele político que estava placa lá em cima em homenagem, mas porque ele exerceu mal. Chico Xavier diz que não gostaria de estar na pele dos políticos, porque é muito difícil, é uma provação muito difícil, porque é tudo muito fácil para a gente cair em tentação. Será que se tivesse lá, a gente não estaria fazendo a mesma coisa que eles fazem? Será que se fosse de alguma esfera política, a gente não estaria também sendo corrupto? Então, o que a gente tem que fazer por esses companheiros? Orar, fazer prece, pedir que Jesus os ajude, para que eles sejam tocados e que possa fazer o que é melhor para o povo. Não o que é melhor para eles ou para os deles, mas o melhor para o povo. Por quê? Esses companheiros que se utilizam mal da política, e eu estou falando de política porque é um momento que a gente está vivendo conturbado, momento de muita dificuldade, muito racha. Então esses companheiros têm assim uma missão muito grande nas mãos. E se eles falharem, como a maioria falha, eles vão padecer muito na espiritualidade. Chico Xavier tem vários exemplos desses, de vários companheiros. Tem um muito conhecido, que pela falha que ele cometeu ter sido tão grande, tão grave, esse companheiro, ele foi preso na espiritualidade. Ele está no planeta Presídio, que é o Plutão. O Plutão, no nosso sistema solar, é um planeta presídio, um planeta utilizado para ficar os espíritos que cometeram crimes graves. E esse companheiro, que foi político e que usou mal, está preso lá há séculos. A última informação que esteve dele foi justamente que ele continuava preso. Mas por que ele estava preso lá? Porque ele tinha uma influência tão grande e negativa que, se ele ficasse solto, ele ia influenciar muitos outros companheiros a fazer as mesmas maldades que ele cometeu. Olha como é que é a responsabilidade desse pessoal. Aí, quando a gente fica sabendo disso, dessas informações, como é que a gente vai agora chegar e ficar maldizendo do político? Aí eu volto a repetir. Não estou dizendo que a gente também vai bater palma para tudo que faça, não. A gente vai simplesmente fazer o que Jesus queria que nós fizéssemos. Amar, respeitar. E como que a gente pode fazer isso? Estou repetindo a frase, a mesma palavra, para poder, mesmo para a gente, através da repetição, a gente acaba aprendendo. Orando.
pedindo que a espiritualidade amiga envolva esse companheiro. O nosso mentor espiritual do Brasil é Ismael. Que Ismael possa envolver aos políticos desse momento, porque é um momento dificílimo. E todo o planeta, Jesus, por quê? Porque é um momento que nós estamos de transição planetária, onde a gente vai passar do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E a gente está no momento do ápice do início da transformação. Começou lá atrás com Jesus, mas vai chegar. Divaldo Franco, o Manuel Flávio de Miranda, no livro A Transição Planetária, a gente já está em vias de chegar a esse termo, chegar ao final. Não estou dizendo que quando vai ser, porque o Espírito Superior não diz data, mas a gente está no momento mais grave da mudança. Um momento em que vários espíritos comprometidos com o mal, que estavam em zonas umbralinas, estão reencarnando, tendo as suas últimas oportunidades de poderem provar que podem continuar na Terra. Senão eles vão ter que ser convidados a habitar orbes diferentes, inferiores, até primitivos, como aconteceu com os exilados da Capela do planeta Terra. E muitos desses companheiros estão reencarnando no meio político. Porque foram lá que eles tiveram os problemas. Então vamos orar por eles. Vamos pedir auxílio da espiritualidade amiga. Que não usem a palavra de Deus em vão. Que não digam que Deus isso, Deus aquilo, e cometem coisas diferentes. Que usam da religião, e aí não só político não, todos nós, tanto os religiosos como os líderes religiosos. Vamos orar por esses companheiros, porque muitos de nós e muitos deles estão blasfemando a palavra de Deus. Vamos orar para que eles possam entender o que Jesus passou. Muitos líderes religiosos que estão falando coisas absurdas, totalmente anticristãs. Muitos de nós, como religiosos que queremos ser, tendo atitudes totalmente contrárias à lei de Deus. O que Jesus ensinou. Aqui Kardec nos trouxe. A gente fala uma coisa, mas pratica outra. E esses companheiros estão equivocados, eles vão responder por isso. Então, o que cabe a nós que já temos essa consciência? Como disse a Nilza ali. A palavra mágica. Orar. Vamos unir nossa oração, nosso pensamento pelo planeta. A gente está num momento grave. E a pandemia é a demonstração disso. Como disse o próprio Divaldo Franco, recentemente, que foi dito para ele que a pandemia do coronavírus foi uma providência divina para evitar a Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra nuclear. Então é um momento grave em que nós, que estamos conscientes dessas verdades e que sabemos disso tudo, temos que fazer a nossa parte para auxiliar. Vamos orar pelo planeta, como a Nilza falou. Vamos pedir que os cientistas do espaço, os médicos da espiritualidade envolvam os nossos cientistas e médicos encarnados para que eles possam trazer o mais rápido possível a vacina, medicamentos, que os estudos em andamento com medicamentos que todo mundo fala e sejam comprovados ou não, que tenham algum direcionamento. Como já foi falado em outras palestras anteriores, a ciência de Deus, a ciência divina. Então vamos pedir, vamos rogar. Enquanto nós, como cidadãos do planeta, não nos unirmos, e aí unir que eu falo, aceitar as diferenças, a gente vai ficar com esse problema. Vai acabar o coronavírus e vai vir outro. Quantas variantes está tendo do coronavírus? Para nos alertar que a gente tem que fazer diferente daqui para frente. A gente tem que ficar mais preocupado com a coisa do ser, as coisas imortais, não com as coisas de ter, com as coisas materiais. Vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, que a gente fala, para a gente não ser mais um falso profeta, um falso Cristo. Vamos tomar cuidado e compartilhar mensagens ditas espíritas ou de espíritos que falam isso ou aquilo da pandemia. Vamos analisar se aquilo é verdade. Está tendo mensagens aí, pipocando mensagens que estão dizendo que a pandemia vai acabar daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano. Espírito superior não dá previsão de nada. Eles não falam vai acabar agora.
que vai ter vacinação, assim, não vai. O Espírito Superior não se preocupa com isso. Quando chegar uma informação para a gente de um político que a gente não gosta, vamos ver se aquilo é verdade, a gente passar para frente. E mesmo que seja, não vamos passar para frente. Vamos orar por aquele político, por aquela pessoa que ainda está naquela sintonia daquele político, e vamos orar para a gente não cair nessas ondas também. Porque tudo isso vai vir justamente no tema, que é o cuidar do espírito. Nós cuidamos do corpo no início, que eu falei, né, as formas, é cuidar do espírito. Se a gente conseguir ter parte do nosso tempo voltado para isso, a gente vai ajudar muito e vai se equilibrar. Eu falei anteriormente sobre as mídias sociais, sobre televisão e rádio. Nós temos agora com o YouTube tantos canais edificantes. Mansão do Caminho, do Givaldo Franco, Remanso Fraterno, falei agora, esqueci o nome dele, esqueci o nome agora, aqui de Niterói, Raul Teixeira, Roçando Klinge, Haroldo Dutra, tantos outros companheiros aí, tantas páginas interessantes que falam sobre o espiritismo. Eu descobri, né, sem querer, essa semana, eu comentei com as pessoas mais próximas, eu, por causa da minha problema de ansiedade, que o Haroldo Dutra Dias tem um canal só para tratar de saúde, o canal chamado de Odisseia. Ele trata da saúde integral do ser humano e tem uma série de vídeos, 7, 8 vídeos, só falando sobre ansiedade. Vamos nos preocupar mais com as coisas boas. Vamos orar, vamos pedir pelos nossos governantes, vamos esquecer um pouco que ele quer ou não quer aquilo. Por mais que eu não concorde com ele, vamos orar por ele. Vamos ver que ele entenda. Eu estou falando no geral, tá, gente? Eu não estou falando de um político em si, não. Estou falando de geral, principalmente daqueles que se dizem cristãos, que falam que são representantes de Deus, principalmente por esses, para que eles realmente façam a vontade de Deus. Vamos orar, vamos muito por eles. E vamos orar por nós, para que a gente consiga nos manter equilibrados, porque a gente pode ajudar doando fluido, doando nosso magnetismo pessoal no momento que está em oração. A gente pode ajudar os companheiros que estão com dificuldade financeira nesse momento, se a gente tem um pouquinho para ajudar. Tem pessoas que estão vivendo agora que fizeram isso na pandemia. Pessoas que estavam com dificuldade, não tinham o que comer. A pessoa doou uma cesta básica. A gente pode fazer isso? A gente tem condições para isso? A gente faz. A gente coloca à disposição daquele que está com fome. A gente coloca à disposição daquele que está com dificuldade emocional. Nós temos pessoas que estão aqui assistindo a gente que faz isso. Através do WhatsApp. Você está com dificuldade, entra em contato com essa pessoa que ela ajuda. E ajuda mesmo. Vamos ser a gente auxiliar de Jesus nesse momento de transição planetária, nos mantendo o máximo possível equilibrado para ajudar as outras pessoas. Bom, o tempo já está indo, já são 9h10, né? Já respeito ter terminado, inclusive, mas eu acabei me empolgando aqui com as palavras, o que foi vindo, com essas orientações, porque a gente tem que fazer diferente. Nós somos os trabalhadores da última hora, como Jesus falou. A gente tem que fazer, a gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer diferente. Por mais que a gente tropece e caia, vamos levantar, vamos continuar. Vamos, para fechar, cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Nos ajudando e ajudando ao próximo. Agradecendo, orando, louvando a Deus. Que só assim a gente vai conseguir nos equilibrar para passar por esse momento. Que na hora que ele vai passar, como disse a página inicial do Momento Espírita, a frase lá da Mãe Santíssima, isso também vai passar. A pandemia, em algum momento, vai passar. Vai ser encontrada a medicação, a vacina. Vai ser encontrado. Nós vamos chegar. Aí virão outros problemas e tal, mas a gente vai passar também pelos outros. Vamos então, irmãos, pensar nisso. Tentar ler a mensagem de Jesus e tentar divulgar a boa nova. Vamos ser multiplicadores de Jesus através das nossas mídias sociais, que tem um alcance formidável. Vamos fazer isso, vamos compartilhar notícia boa, informações boas.
Tanta gente compartilha, tanta divulgação de quantas pessoas desencarnaram, quantas foram condenadas. Vamos compartilhar quantas foram curadas. Vamos compartilhar os medicamentos, as vacinas que estão chegando. Vamos compartilhar coisas boas. Isso é importante para ajudar outras pessoas também. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos agora fazer a nossa prece final. Agradecendo a todo mundo que esteve aqui. Vamos lá, quem esteve aqui, o Ronaldo, a Jussiara, como eu falei, a Cleider, a Silvia, a Maria, Joana Dark, futura presidente do Bezerra. Ela não gosta que eu fale isso não, mas eu sempre que tenho oportunidade eu falo. A Nilza, Jurema, Thelma, a Carla, a Edmilson, a Nilson, desculpa, o Sérgio, que eu também citei já, Fernanda, a todos vocês, agradecer aqui a participação, ao boa noite, e vamos pedir nesse momento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, a Dias da Cruz, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e mentores espirituais, aos guias do nosso planeta, aos guias de cada país. A Evelyn também está lá, ela está comentando, é porque a Evelyn está comentando, parece o nome Bezerra lá, porque eu não te tirei, né, Evelyn, como administradora. Ela está lá, a Evelyn. Então, vamos agradecer, vamos pedir a Jesus que possa nos envolver, possa derramar sobre nós, possa derramar nas nossas águas de casa agora, frutificar nossa água, possa envolver aos nossos médicos, aqueles que estão na linha de frente, possa envolver os nossos governantes, a todos nós, que possa nos trazer mais alento, e que nós, como cristãos e espíritas que queremos ser, que possamos permitir que a espiritualidade amiga venha através de nós, que a gente possa compartilhar, possa auxiliar, possa ajudar, possa divulgar coisas edificantes, que possamos ser multiplicadores de Jesus neste momento tão difícil que a humanidade passa, sem nos preocupar com o que os outros vão falar, sem nos preocupar com o que os outros vão achar de nós. Vamos fazer. Vamos ser aquilo que Jesus espera que nós sejamos. Fique conosco, mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom. O Ronaldo fez mais um outro comentário aqui. Vou até colocar aqui na tela. Esse é o caminho. Oração, pensamento positivo, fé acima de tudo. Tudo tem um propósito e nós espíritas temos que ter a confiança em Deus. Justamente isso. Vamos confiar em Deus e vamos ser o multiplicador de Deus, de Jesus, neste momento. Nós temos vários companheiros, amigos nossos, que deram positivo para a Covid agora essa semana, companheiros próximos. Então essas pessoas que elas possam ser envolvidas, todas elas, a Nilza colocou aqui, a Rita, da Covid, a Jaqueline Mafra, que é do nosso grupo lá, que faz parte do nosso estudo, também está, deu positivo, os pais dela também estão, que ela falou comigo no privado, enfim. Então que esses companheiros possam receber o unitivo, possam receber esse pensamento positivo, as nossas preces, as nossas orações. Vamos ser, gente, mais um multiplicador, como eu falei, para que a gente possa ser diferente no momento mais difícil ou no momento bem difícil que o planeta está passando. Que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.